Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito estratégico, com pessoas e profissionais de extremo sucesso e impacto no mundo corporativo ou na vida como um todo, e que a grande ideia que é fazer esse podcast ser e fazer a diferença na tua vida, na tua carreira como um todo. O episódio de hoje, para mim, tem um significado gigante. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que, na minha visão, a prioridade da vida é Deus, saúde, família e trabalho. Apesar de eu falar muito sobre gestão de carreira, de como você assumir o protagonismo, crescer para altas posições em grandes organizações, na minha visão não vale a pena a vida que a gente só foca no trabalho e a gente perde em outros lados. No episódio de hoje eu tive uma sacada de trazer uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que a gente teve uma conexão super sincera. Eu trouxe hoje Ana Volpon. É uma pessoa que fala sobre lifestyle, sobre saúde, sobre nutrição, sobre mindfulness, sobre tanta coisa que traz paz, porque eu brinco, né? Eu entrei no teu Instagram e falei, meu Deus, como ela traz paz. E eu tô muito feliz de ter você aqui junto comigo hoje no podcast, para que a gente possa falar sobre a necessidade do autocuidado na vida pessoal e profissional. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Rodrigo. Cada vez mais fundamental, né? Acho que é um tema, assim, que tá meio que na moda, mas não por acaso, porque realmente as pessoas estão muito loucas. A rotina leva a gente a isso, a Tá pressão. todo mundo doido, não é verdade? Total. Então, eu tô aqui brincando, gente, não é bem assim, né? Mas é um tema realmente que cada vez mais as pessoas sentem essa necessidade e o engraçado é que não sabem por onde começar. Então, acho que a gente pode trazer isso aqui com muita leveza e principalmente ferramentas práticas para que você que está assistindo aqui a gente comece a implementar hoje na sua rotina. Então, por onde começar? Por onde começar? É o que eu mais escuto as pessoas que escrevem, que falam diretamente comigo, que realmente, assim, eu vejo uma necessidade enorme de que estão tentando, querem fazer, mas é tanta informação, é tanta vontade que a pessoa não sai da inércia muitas vezes. Então, por onde começar? Eu acho que é o mais simples e necessário que todo mundo deveria realmente fazer. É você, independentemente do estágio que você esteja, mas é pelo exercício físico. Então, acho que assim, quando a pessoa já tem a vontade de mudança, seja ela qual for, é o primeiro passo, óbvio. Opa, eu tô entendendo que do jeito que tá não dá mais. O seu cérebro, ele vai tentar te boicotar e te auto-sabotar de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Porque o cérebro, ele não gosta de mudança. A sua mente não gosta de mudança. Por mais que a sua realidade seja uma... Pode falar palavrão aqui? Tudo que quiser. Por mais que a sua realidade seja uma M, o cérebro prefere aquilo do que a mudança, do que o desconhecido, do que o novo. A novidade assusta. Então, a partir do momento que você tem um objetivo claro, que você quer a mudança, que você quer a transformação, você tem que ter isso muito claro. Vai ter autossabotagem. Vai ter. Vai acontecer. E aí você não pode cair nessa armadilha. Então, por isso que os hábitos são tão fundamentais. Por isso que quando você automatiza experiências e vivências saudáveis, isso vira realmente parte da sua rotina. E aí, por onde, então, começar? Voltando na tua pergunta e aí respondendo, é pelo exercício físico. Porque o exercício físico, se você depender da sua mente, aí fazendo a correlação com o que eu estava dizendo agora, se você depender da sua mente, você não chega em lugar nenhum. Você não sai do lugar. É real isso. Porque vai ter autossabotagem. Então, isso posto, você tem que fazer uma transmutação. Você tem que colocar o teu corpo para trabalhar sem pensar. Então, eu falo, acorda, já deixa tudo preparado. Antes, no dia anterior. A roupa que você vai vestir. Tem gente que, inclusive, eu aconselho a dormir com a roupa do treino. Tá muito difícil, dorme vestido, dorme com a roupa que você tem que ir treinar. Assim você não tem nem esse passo extra de trocar de roupa. Eliminando etapas, né? Porque tudo isso traz desgaste. Qualquer decisão que você tem que tomar nesse momento de virada pesa.
qualquer decisão. Seja a roupa seja o horário que você vai acordar, seja a roupa que você vai vestir, seja o esporte que você vai fazer. Então, você tem que ter minimamente um planejamento e essa disciplina de deixar tudo organizado. Então, deixa a roupa organizada, o despertador no horário certo, todos os dias no mesmo horário. Não fica, que dia que eu vou acordar amanhã? Pronto. Aí você já vai no soneca, não cai na soneca. Acorda e vai, não faça absolutamente nada. Além de raspar a língua e escovar os dentes, tá, gente? Se troca, calça o tênis e vai. Mas tá muito difícil, eu tô super sedentário, eu tô fora de forma, sobrepeso. Não tem problema. Faça o possível para você naquele momento. Que seja uma volta no quarteirão. Porque também tem aquilo, né? Vai ter investimento, eu não tenho condições agora de pagar um plano na academia. Se bem que está cada vez mais convidativo, né? As academias estão, assim, explodindo em termos de oportunidade para recrutar novos membros. Mas, enfim, tudo bem. Não é o caso. Que seja uma volta no quarteirão. Isso é melhor do que nada. É porque as pessoas têm aquela ideia de que eu tenho que fazer uma ultramaratona para dar certo. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem esse viés cognitivo que pega todo mundo na curva, né? A grande maioria das pessoas cai em qualquer um dos vieses cognitivos. E um deles é esse pensamento de tudo ou nada. Então, ou eu tô treinando para fazer uma maratona, ou eu vou todos os dias 1h30, né? Tô aqui inventando porque eu escuto muito isso. E eu sei que eu também já pensei assim. Mas não é bem assim. Nós somos seres de movimento. O exercício físico, ele deveria ser diário. Essa é a recomendação médica, inclusive. E segundo aí o Ayurveda, né, que é uma base de estudo e de aprofundamento minha, 20 minutos diários de um exercício moderado é o suficiente. Quem não tem 20 minutos, gente? Se você deixar o teu Instagram ou o teu celular... Qual vai? Não vou falar de rede social nenhuma, né? Porque deixa o smartphone de lado. Você vai ver se você não consegue 20 minutos na tua rotina. Todo mundo tem. O que as pessoas não estão conseguindo gerenciar é o foco. Verdade. A gente está participando de um programa junto com o Joel J, né, que é o programa Influência, que fala muito sobre o impacto que a gente pode gerar no mundo através dessa influência, levando as mensagens que a gente tem para fazer a diferença na vida de mais e mais pessoas. Só que uma pergunta que eu comecei a me fazer, depois que eu comecei a te acompanhar, eu disse, como deve ter sido a jornada de Ana para ter esse nível de consciência sobre essa responsabilidade no autocuidado? Como é que foi a tua jornada até você... É isso, eu preciso disso, isso eu não negocio, é dessa forma que eu preciso conduzir. Então, para mim, foi uma construção meio que natural. Eu fui criada no interior, então tive ali comida de verdade, tive tempo de qualidade de verdade. Eu era escoteira, então eu tive muito contato com a natureza, com boas ações, com campanhas de boas ações. Esse importar, né, com o próximo. E quando eu mudei para São Paulo, eu vi que as coisas eram diferentes aqui. Eu vim logo fazer faculdade, logo comecei a trabalhar, sempre na área comercial. E aí eu via que, poxa, eu tinha que me alimentar, né? Assim, naquela época, não era muito da cozinha. Eu falava, bom, aqui nesse corpo cabe uma quantidade de alimento. Eu vou ter que escolher o que vai entrar. Então, lá atrás, nos meus 20 anos, eu já comecei a escolher o que ia entrar. Eu falava, não sou de comer salada, mas se faz bem, eu nunca fui para o caminho mais fácil. Eu sempre pensei, eu vou fazer o que for preciso para eu ter mais saúde. Então, se vai me fazer bem comer salada, eu vou aprender a comer esse negócio. E aí, lá pelos meus 20 anos, eu comecei a comer salada. Pensava, poxa, o que é melhor, um suco ou um refrigerante? O suco é melhor, então eu vou tomar um suco.
Então, eu tinha essa consciência, assim, que eu fui construindo, sabe? Acho que até de observação, ver o que as pessoas faziam. Aqui foi, de certa maneira, um choque cultural. Sair do berço da minha família, que tinha comida de verdade. Mas, aqui eu comecei a ver uma outra amostragem. Exercício físico. Acho que também foi uma construção. Eu era aquela criança que tinha, e adolescente, eu tinha dispensa de educação física. Eu não participava de esportes coletivos. Eu fazia natação, era o que eu fazia. Então, assim, não tive o esporte sempre na minha vida. Mas olha como nunca é tarde para mudança e nem a tomada de consciência. Porque, em termos de esporte, gente, eu cheguei assim, no ápice do que eu poderia, na minha concepção. Eu fui triatleta. Eu fiz com 36 anos, eu virei triatleta. E comecei a treinar. Então, um treinamento, assim, um tipo de treinamento realmente de alta performance. E aí eu culminei num meio Ironman. Que, pra quem não sabe, no meu caso foram 6 horas de prova. Nadei 1.900 metros, pedalei 90 quilômetros e corri 21. Um na sequência do outro. Lá em Florianópolis, em 2019. Então, assim, nunca é tarde para fazer mudança. Eu acho que tem muito a ver com o mindset. Então, se você tem um mindset de crescimento, que é um termo cunhado pela Carol Dweck, uma grande pesquisadora, que inclusive tem um livro, que se você não leu ainda, precisa ler, que chama justamente Mindset. Se você tem E na época eu não sabia que eu tinha isso, né? Na época eu não sabia que meu mindset era de crescimento. Para mim era natural. Acho que tem muito a ver com a criação, com a formação, com o que os meus pais me ensinaram, o que eu fui aprendendo na vida, né? Então não foi um clique, assim, mas o clique em termos de autocuidado no trabalho, veio na pandemia. Então, tava lá trabalhando a 1.000 por hora, nunca trabalhei tanto na minha vida. E tive o pacote completo, desde chefe sociopata, que eu tive que estudar sobre isso. Li o livro da Ana Beatriz, Mentes Perigosas. E para entender o lugar que eu tava. Então, eu sempre fui muito de buscar, sabe? De tentar entender realmente aquele cenário quando tava muito esquisita a história. Então, fui atrás disso e aí, enfim, tive Covid, aquele trabalho desenfreado. Eu tomava café da manhã, almoçava e jantava na frente de computador, fazia 20 reuniões por dia, super centralizadora. E tive burnout. Então, quando eu tive burnout, eu não me reconhecia mais, porque eu perdia os compromissos, eu esquecia, eu parecia uma autossabotagem, sabe? Porque realmente eu já não me identificava mais naquele lugar, mas não era isso. Era uma doença mesmo, né? O burnout é uma doença. E aí intensifiquei as práticas de yoga, de Você meditação. já fazia isso antes? Eu fazia yoga. Meu primeiro contato com yoga foi perto dos meus 20 anos. Tá bom. Quando eu parei de comer carne vermelha. Então, tudo eu fui testando em mim, sabe? Lá no yoga eles falavam, se você for vegetariana é melhor pela energia, porque o corpo fica diferente. E eu testei, eu parei de comer carne vermelha, que eu não era muito fã, e eu senti uma diferença brutal. Eu fiquei muito mais calma. Então eu falei, poxa, esse negócio realmente não tá me fazendo bem. Sério? Fiquei calma. Fiquei diferente. Aliado à prática de yoga, né? Então, eu não voltei a comer. E a minha digestão também melhorou muito. Então, carne vermelha eu não voltei a comer. E peixe e frango eu virei vegetariana em 2000. Quando eu pedi demissão e aí mudei para a vida que eu tenho hoje, foi 2021, final de 21, que eu fiz um ritual. Quando eu pedi demissão, eu fiz um ritual de passagem. Eu fui pro Spa Lapinha, que é um centro de bem-estar incrível, perto de Curitiba. E lá eu fiquei uma semana, eu comigo mesma. Um reset. Um reset. Foi o mesmo um ritual de passagem, sabe? Então eu fiquei lá, a comida o preparo da alimentação é todo vegetariano. Mas assim, num nível de gastronomia impecável.
Eu não sinto falta. Mas uma pergunta, tu não tinha Instagram que falava sobre isso nessa época? Não. Você trabalhava no mundo corporativo, É. atuando na área comercial. 22 anos de mundo corporativo. O meu Instagram era fechado. Na época do triatlon, eu quis compartilhar esse estilo de vida Ok. possível. Porque eu falei, gente, se eu tô fazendo triatlon, qualquer um pode. Isso em 19. 19 não, foi 17 que eu fazia. 2017. 17, eu fiz o meio Ironman em 19, mas em 17 que eu comecei a fazer triatlo. Então, 17, 18, 19, até começo de 20 eu fiz. Mas em 2017 eu falei, nossa, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso. Então, eu coloquei o pé no digital em 2017. E tinha patrocínio, a minha roupa de triatlon, ela era toda de patrocínio, assim, era muito legal. Mas eu só trazia essa parte do triatlon e do exercício físico, e tudo não era uma coisa muito profissional, sabe? E durou pouco, não quis mais dar continuidade, enfim. Minha vida mudou um pouquinho ali e não dei continuidade, mas o Instagram mesmo e todo esse compartilhamento que eu tenho foi a partir de começo de 22. Tá bom. Começo de 22. Mas eu tava te contando Qual que era a pergunta que você tinha me feito? Não, eu tinha feito a pergunta da jornada, né? Que você tinha construído até chegar nesse nível de consciência. Aí você foi trazendo a tua história, você passou por essa fase de mundo corporativo, decidiu sair, fez a passagem. E depois disso? Sim. Então, aí eu decidi sair por conta desse pacote todo que eu entendi que, poxa, eu fiquei 9 anos na primeira empresa que eu trabalhei, 11 anos na outra. E aí eu tava há 2 anos nessa outra empresa, assim, pacote completo. Eu era country manager, então tinha uma posição, né, de country manager, era diretora de vendas, mas era a executiva número 1 aqui no Brasil. Multinacional americana, alto salário, alta comissão, benefício, enfim, aquilo tudo que qualquer um no meu lugar não olharia para trás e não pensaria Carreira duas dos vezes. sonhos. Não deixaria eu falo que é a gaiolinha de ouro, né? Não deixaria aquilo. Mas eu olhava pra frente e eu não me via. Eu falava, gente, o que eu tô construindo? O que eu tô fazendo? Pra onde eu vou? Não dava mais. Naquele momento eu falava, eu tenho que tomar as rédeas da minha própria vida e fazer acontecer. Mas eu não sabia o que era. Eu tinha a consciência de que, nesse momento, eu tive a consciência de que a minha rotina era diferenciada e chamava a atenção das pessoas que estavam próximas a mim. Que eu conquistava coisas e conseguia coisas que outras pessoas desejavam. Tô falando em termos de corporativos. atividades. Não, tô falando em termos de atividades de vida. Entendi. Então, em termos de esporte, em termos de disciplina. Okay. Né? Eu entendia que eu tinha uma disciplina que era um diferencial. Nesse momento, eu tive consciência disso. E eu falei, então eu quero compartilhar isso. Eu quero mostrar para as pessoas que se eu posso construir isso na minha vida, o que eu decido fazer, eu faço, né? Porque eu não era esportista. Decidi que eu ia surfar. Fui surfar. Com 2 filhos já. Deixei na praia com meu marido. Falei, gente, agora eu vou fazer aula de surf. E aí fui. Decidi que eu ia virar triatleta. Virei triatleta. Decidi que eu ia mudar de carreira. Porque eu era hoteleira. Eu era da indústria do turismo. Fiquei 20 anos no turismo. Eu decidi que eu ia mudar. Eu mudei. Eu fui para outra história. Fui para um marketplace. Então, assim, eu tinha isso, né, em mim. E eu percebi que, então, era diferente. Queria compartilhar, mas, assim, sou super estudiosa. E achava que eu tinha que, então, entender mais de como compartilhar isso, né? Quais são minhas formações para poder compartilhar? Um pouco de validação, né? Porque a gente nunca acha que tá pronto. Essa é a verdade. Então, bom, vou estudar. E quase tive um outro burnout, porque me inscrevi em tudo que é curso e fui fazer tudo ao mesmo tempo. E aí nem conseguia digerir direito. Foi uma loucura essa época. Esse segundo semestre de 21 foi uma loucura, porque daí eu fiz a formação em yoga,
fiz uma formação em Ayurveda. Me inscrevi num curso de artes plásticas que durava 2 anos e meio. Eu terminei agora, em dezembro, esse curso. E também uma pós-graduação em psicologia positiva, neurociência e mindfulness. Então, assim, eu fui desde os cursos mais rápidos e mais leves, Esses mais rápidos e leves eram nos Estados Unidos, tá? Então, assim, eu também não queria qualquer certificação. Eu fui atrás do Deepak Chopra, que é o cara do Ayurveda mundial. Fui fazer um curso com ele. O de yoga também, uma formação com Rodney E e Colleen E, que são, assim, super referências no mundo do yoga. Enfim, então, até do leve eu fazia mais denso, sabe? E até formações mais importantes, no caso das especializações, né? O MBA. Então, bom, eu falei, ok, é isso que eu quero. Entendi que era no digital o meu lugar, que era, eu queria um microfone amplificado, né? Então eu falei, se eu não for pro digital, eu não vou ter isso. Então eu entendi que era no digital o meu lugar e comecei. Primeiro achando que eu ia ter um portal que unisse todas essas referências e colocasse ali o conteúdo. Depois eu achei que eu fosse fazer infoproduto, que até fiz um pouco, até tenho infoprodutos, enfim, se entrar lá na minha bio tem bastante coisa. Mas aí eu falei, bom, o que eu quero mesmo é esse microfone, é essa audiência. Então comecei a trabalhar para amplificar a audiência. Porque sem audiência, a palavra cai por terra, né? Então comecei a trabalhar a audiência, e aí tô com quase 350 mil seguidores. Quase não, passou, né? 353 eu vi ontem. 353 Tu não mil? viu? Não, mentira. É sério? Eu vi ontem. Eu falei pra você que meu Instagram tá bugado hoje. Sério que eu passei? 353 mil. Ai, gente, eu vou chorar. Sério? Gente, que loucura. Você tá falando sério? Não, deixa eu ver. Não tô acreditando. É sério. Mostra aqui, traz aqui pra ela ver. Porque ontem eu superei a marca dos 100 mil no TikTok. Tá. E que pra mim, assim, um super marco. Gente, é sério. Tô muito feliz. Obrigada. Amei. Não sabia. Ai, gente. Bom, eu comecei no TikTok. Esse movimento todo de construção de autoridade e de realmente ter essa rede amplificada foi no TikTok. Só que eu não sei porquê, isso nunca aconteceu com ninguém, acho. Eu não deslanchei no TikTok. Eu tive um pico grande logo no começo, assim, em 5 dias eu bati 10 mil seguidores. Então teve um crescimento. Mas aonde eu estourei de conseguir muitos seguidores por dia e muita audiência e vídeos muito viralizados foi no Instagram, que geralmente é o inverso. E tá tudo bem, entendeu? Não é um problema, pelo contrário, eu só tenho a agradecer. Mas ontem eu bati 100 mil, mais de 100 mil no TikTok, e eu fiquei super feliz. Então agora com isso de 350 mil no Instagram, poxa, E o aspecto que eu vi que tem muita conexão com isso é a maneira, e até você contando a tua jornada aqui, percebe que você teve experiências de pico, de entender o nível máximo ali do autocuidado físico e emocional, enfim, de todas as técnicas, e você passou por desafios que você precisou utilizar tudo isso para conseguir se superar. E eu entendo que, provavelmente quem está ouvindo a gente aqui, a gente tem algumas pessoas em níveis diferentes. Uhum. Algumas que não estão no pico e que desejam ir para um ápice de autocuidado, enfim, de uma consciência maior sobre a própria saúde, e outros que não estão bem. Uhum. Então eu queria conversar com essas duas pessoas agora. Qual recomendações, Ana, traz para quem está numa jornada ok, mas entende, poxa, eu poderia ter um autocuidado maior, eu poderia estar entregando uma vida mais equilibrada. Qual a tua recomendação para quem não tá na pior? E depois a gente vai falar com quem, entre aspas, tá na pior disso, porque é o que você falou, assim, o burnout, ele veio e ficou. Muita gente, eu falei sobre isso nas minhas redes sociais tem poucos dias, e pipocou. Uhum. E eu vi, tem muita gente que precisa saber como sair disso. Ou saber que está nisso.
É. Porque tem gente que não sabe, mas a gente vai chegar lá. É difícil identificar. Fala primeiro pra quem tá numa fase ok, mas entende que pode ir pra um nível melhor do Sim. autocuidado. O que é que você traz de recomendação pra elas? O que eu falo é assim, o segredo é a consistência. Porque se você não tem consistência, mesmo você que tá legal, que tá indo bem, você pode ter um tropeço. E você falou muito bem, eu tive... a vida, ela não é uma linha reta, ao contrário do que muita gente espera. Não é assim. É um caminho super sinuoso, é cheio de altos e baixos, e não é balela dizer. Porque recentemente eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido. Eu já tenho burnout lá para contar do meu burnout, mas eu não tinha tido uma crise de ansiedade, eu não sabia o que era. Em mim, senti no meu corpo, na minha cabeça, eu não sabia o que era. E agora eu sei. E é muito recente isso. Então, veja bem, eu falo sobre isso, eu vivo isso, eu ensino isso. Como assim eu tive isso? Porque eu não fui consistente na minha prática. Eu tive agora uma mudança muito grande de vida, uma mudança boa, mas como qualquer mudança, lembra que eu falei lá no começo do cérebro? O cérebro não gosta de mudança. Foi uma mudança muito boa. A gente se mudou de São Paulo para o interior, para um condomínio fechado. Eu morava num apartamento, um bom apartamento, mas era um apartamento. É outra vida você ir para uma casa no interior, sem muro, uma casa grande, com piscina, com jardim. Nossa, gente, eu tenho grama para pisar todo dia, a qualquer hora. Eu acordo descalça já hoje. Os meus filhos sentem a segurança. Eles caminham sozinhos, eles têm autonomia. Então, são mudanças significativas, mas muito boas. Eu tive uma crise de ansiedade. Não só por conta disso, mas muito por conta disso. Porque foi uma mudança importante. Eu tive que recrutar uma energia e dispensar uma energia na gestão dessa casa que eu fui inocente quando eu vi tudo. Eu não sabia o buraco que eu estava me metendo. E, de novo, né, alguém pode estar assistindo e falando, nossa, olha o problema dela. Gente, não julguem. Não julguem, porque assim... ou julguem, né? Não sei, cada um tem um jeito de pensar. Exato. Eu não gosto de julgar, porque eu acho que o julgamento, ele te coloca numa posição que não é legal, né? Te leva para um sentimento que não é bacana. Mas, enfim, então tive isso, doeu em mim, doeu na minha família e doeu de verdade. Então, teve a mudança aliado a... Quando eu estava em São Paulo, lembra que eu falei do hábito? Quando eu estava em São Paulo, eu abri a porta do meu quarto e eu já estava na minha salinha, que eu preparei uma salinha, aquela salinha já foi tudo. Já tinha sido tudo, já tinha sido brinquedoteca, sala de TV, ateliê meu de artes plásticas. E aí, por último, eu tinha feito na minha salinha de meditação. Era um lugar que eu abri a porta, eu já estava meditando. Sabe assim? Porque quando você tem um lugar dedicado a isso, ali com aquelas coisas que te remetem a esse lugar de calma, de tranquilidade. Isso também, a neurociência explica. Você ensina o seu cérebro a cair nesse lugar. Então, ali era o meu refúgio. Eu entrava ali, eu já estava respirando diferente. Nessa casa grande, com um monte de cômodos, eu não tinha esse lugar. Eu não tinha conseguido ainda me organizar para isso. Primeiro que era caixa atrás de caixa. Segundo que os ambientes eram maiores. Então, enfim. Não tinha conseguido me organizar. E eu deixei de fazer os meus rituais matinais. Que são, além de raspar a língua, depois vocês têm que olhar lá na minha rede social. Mas a limpeza nasal, a bianga, que é a massagem com óleo. Mas, fundamentalmente... pranayama, que são as técnicas de respiração consciente, yoga e meditação. Eu deixei de fazer. Aliado a isso, a mudança. Aliado a isso, final de ano, que a gente já entra naquela piração de que o mundo vai acabar, né? Tem deadline para tudo
E aí receber as pessoas, e, né, os encontros. Um corpo mais intoxicado também, porque aí eu, pelo menos, né, não sei vocês, mas no final do ano eu dou uma jacada, Faz parte. dá aquela jacada. Então, um corpo mais intoxicado leva a uma mente mais intoxicada. Então, veja, não é um fator, são vários fatores que me colocaram nessa situação de crise de ansiedade. E o que foi para mim essa crise? O que é para muita gente? Uma dor no peito, aqui no centro do peito, absurda, várias vezes ao dia. E na minha cabeça, não ao mesmo tempo, tá? Uma dor no peito, e aí aleatoriamente uma dor na minha cabeça. Parecia que tinha uma faca entrando assim na minha cabeça. Muito forte, muito forte. E pensamentos degringolantes. Eu chorava à toa. E eu comecei a pedir ajuda, né? Primeiro pro meu marido. Eu falei, olha, amor, não tô legal. Eu tô diferente, eu tô esquisita. E ele me olhava com os 2 olhos, assim. Eu vi um medo no rosto dele, sabe? Porque, tudo bem, eu tive burnout, mas na época do burnout estava todo mundo meio louco, né? Então um louco nem identificava o outro. Era pandemia, então eu não sei, acho que foi uma outra situação. Estava muito atrelada ao trabalho, como sempre. O burnout sempre está atrelado ao trabalho. Dessa vez, eu tava com uma vida legal, tava tudo bem. Quem olhasse de fora falava, nossa, que frescura, né? Veja como o rótulo realmente, o julgamento, distancia a gente até de uma realidade que qualquer um tá factível a passar. Então, comecei a pedir ajuda, fiz os meus tratamentos energéticos. Miriam, um beijo pra você. Miriam Torres me ajudou muito nesse processo. Então, com mesa radiônica, barras de axis. E eu, rapidamente, né, quando eu identifiquei, porque também eu não fiquei achando que eu tava com um problema no coração. Eu sabia que era crise de ansiedade. Eu não fiquei achando que eu tava com um tumor no cérebro, sabe? Catastrofizando ainda mais. Eu sabia que era crise de ansiedade, porque eu trabalho com isso. Falei, bom, ok. E também não entrei na poltrona da vítima, né? Falei, ok, é isso que tá acontecendo, vamos lá. Assumir as rédeas da própria vida e fazer acontecer. Eu ensino isso, eu preciso praticar isso, que eu sempre pratiquei. Era uma lacuna, era um gap que eu me afundei. Então, voltei a praticar. E aí, comecei a fazer de novo o meu caderninho da gratidão, e ali eu anotava tudo. Caderninho da gratidão, páginas matinais, que eu também adoro, é super terapêutico. E aí, comecei a anotar, e aí, um dia, eu falei, poxa, ontem eu não senti dor no peito. Então, primeiro dia 1, sem dor no peito. E aí, comecei a fazer essa anotação, né? Isso tudo também, o seu cérebro vai entendendo, você vai se distanciando daquilo, né? Então, eu acolhi, eu não neguei, eu acolhi a dor, eu acolhi todos os sintomas, eu acolhi todo o caos que estava rolando na minha vida. Eu pedi ajuda e fiz por onde, né? Tomei a rédea e fiz acontecer. Isso tudo, gente, a gente tá o quê? Dia 14 de março de 24. De 24. Isso tudo tem um mês que eu parei de ter sintomas, né? 1 mês e pouquinho. Então foram, sei lá, uma crise que durou 1 semana, 10 dias, que me deixou bem fora de mim, assim, bem triste, bem perdida. Não era eu, mas era, né? E aí, enfim, retomei a história, retomei as rédeas da minha vida e tô aqui, sem remédio, sem medicação. E eu falava, bom, então tá bom, tá caótico, eu não tô afim de fazer isso aqui. Eu não tava afim de sentar no meu tapetinho. Eu não tinha vontade nenhuma de sentar no meu tapetinho. Mas eu falei, isso daqui é tarja preta. Então eu falei, eu vou fazer o efeito placebo. Porque eu também brinco, sabe, com isso. Eu acho que as pessoas estão muito interessadas em soluções de prateleira, né? Quando eu trago isso
que realmente funciona. Muita gente cai no descrédito, assim, de, mas comigo não vai funcionar. Não é bem assim. Comigo não vai dar certo. Porque você fica mentalizando que você quer uma solução de prateleira. Então, comigo também foi assim. Eu falei, beleza, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu preciso, eu não tenho vontade nenhuma de fazer nesse momento, mas a gente não pode esperar ter vontade para começar a fazer as práticas para sair da crise. Você tem que fazer as práticas sem vontade. Como eu falei, exercício físico, você não tá afim, não interessa se você tá afim ou não. É necessário para sua vida, você tem que ir. E aí foi assim esse mindset que eu usei, e eu tô dividindo aqui com vocês porque pode ser útil, né? É um pensamento muito comum. Então eu usei isso e falei, ok, isso daqui é minha tarja preta, eu tenho que tomar. Não adianta você conhecer o remédio, ter o remédio em casa e não usar. Então, comecei a usar e funcionou. E deu certo. E nada contra remédio, tá, gente? Eu acho que são situações e situações. Tem situações que realmente o diagnóstico, ele é um diagnóstico profissional, ele é um diagnóstico necessário e tem que entrar com medicação. Mas, sinceramente, não com essa necessidade que a gente tá vendo por aí, né? Que agora tá... Sei lá, eu não sei nem os nomes dos remédios, tá, gente? Eu sou bem... Prozac é um, né? Prozac na água, entendeu? Pra galera, que é isso? Eu venho da indústria farmacêutica, tá? Então. Cheers, a indústria farmacêutica. Eu venho da indústria farmacêutica, eu trabalhei por muitos anos na AstraZeneca, que ficou conhecida em função muito, né? Ficou globalmente conhecida em função dos acontecimentos nos últimos anos. E eu cresci lá de maneira muito rápida, né? Então, foram 7 promoções em 6 anos, crescimento super exponencial. E eu confesso que, enquanto você falava, eu me perguntava, por que eu não entrei em burnout se o meu ritmo sempre foi muito... frenético? Sempre foi. Eu sou workaholic, eu sei disso. Eu também sou. E eu gosto disso, tá? Eu também gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. E eu entendi algumas coisas de por que eu não cheguei nesse nível. Enquanto você foi falando, eu falei, cara, eu me pareço muito com a Ana. Para as pessoas crescerem no mundo corporativo, se for devagar, não vai. Não vai. Não vai. É ponto final. Tem que fazer acima da média. Tem que acelerar na curva. Tem que fazer acima da média. Exato. E eu comecei a parar para refletir aqui o que não me fez chegar num patamar. Eu tive um acidente de carro com um PT. Então, foi o nível máximo ali que eu atingi. Papai do Céu me segurou ali pra dizer, não vai agora, mas reflete. E eu comecei esse episódio falando assim, Deus, saúde, família e trabalho. E isso me fez blindar de mim mesmo. A minha esposa sempre teve... Eu tô com a minha esposa desde do 2º ano do ensino médio. Ai, gente, que legal. Desde o 2º ano do ensino médio. E... eu vejo o quanto o papel da família ajuda a gente a não ir, ou quando a gente está em tirar a gente de lá. Então, imagina o papel que o teu esposo teve nessa fase agora. Fundamental. Né? Fundamental. Beijo, amor. Fala pra ele o que você talvez não tenha dito ainda sobre essa fase de agradecimento. Ai, gente, eu vou chorar, então. Cadê o lencinho? Ricardo, você é meu porto seguro. E a gente tá junto. Sempre. Meu eterno namorado. Te amo, te agradeço por sempre, sempre me incentivar. E sempre me apoiar e me amar até nos meus piores dias. Obrigada. Juntos somos melhores. Sem dúvida. Traz uma toalha agora, né? Pode trazer aí, ó. Vocês têm que deixar isso aqui preparado, gente. Cadê a produção? Mas sabe por que eu te pedi isso, Ana? Porque eu sinto o quanto você é de verdade. Eu sinto o quanto você vive o que você tá falando. Isso não é comum, infelizmente. Eu não sei falar o que eu não vivi. Ei, ó, Letícia. Eu vou pegar 3, porque vai que vem pergunta mais difícil. Obrigada. E
Eu senti agora que era o momento das pessoas que estão ouvindo a gente, que elas precisam ver o quanto é necessário a gente agradecer quem tá do nosso lado. É verdade. E como você falou assim, poxa, quem tá do nosso lado são nos melhores e nos piores momentos, literalmente, né? E a gente judia, né? A gente judia de quem tá do nosso lado, porque nos piores momentos é difícil. A gente passa atropelando. Ainda mais a gente, né? Que é workaholic e que... Então... Ninguém é vítima nessa relação, tá, gente? Eu não quero... Meu marido... Imagina, meu marido tem quase 2 metros de altura, assim. Mas é isso. Acho que a gente tem que cuidar de quem tá do nosso lado, né? E saber agradecer. E é um cuidado mútuo. E a gente tem isso. A gente tem isso. A gente se complementa bastante. A gente já passou por muitas coisas. Vou contar. Eu virei triatleta em 2017 porque foi a minha terapia. Eu tenho umas terapias bem alternativas, né? Veja bem. A mulher não toma remédio, ela vai fazer triatlo. A gente se separou. Por 1 ano eu fiquei separada do meu marido. Em 2017. Então foi assim, um marco muito importante. Importante mesmo. Eu fiz o melhor que eu pude dentro das ferramentas que eu tinha naquele momento. Hoje eu faria diferente, sem dúvida alguma, mas, né, eu não sou a mesma. Então, eu não me arrependo daquilo tudo. Foi bem difícil. A minha filha tinha 3 anos, meu filho tinha 5 anos. Quando eu olho pra trás, eu falo, gente, como eu tive coragem de me separar. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, e eu falo porque eu que quis me separar, se eu não tivesse tomado essa decisão, a gente não estaria junto hoje. E a gente não estaria no nível de coesão que a gente tem, né? No nível de parceria que a gente tem. Teria degringolado tudo, sem dúvida alguma. Eu acho, né? Nunca dá pra gente saber os cenários. Mas não me arrependo, foi muito importante. A gente voltou numa relação diferente, muito mais madura. Muito mais madura. Eu tinha a ideia de... Sabe o mundo cor-de-rosa? O Alice no País das Maravilhas, sei lá, nomeie como quiser. Mas aquela coisa muito fantasiosa que nós, meninas, fomos ensinadas, né? Nesse conto de fadas, nesse príncipe encantado, nessa relação perfeita. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso, não existe isso. A vida real, o dia a dia, o concreto é o que eu trouxe agora. É você com o seu parceiro, com a sua parceira, comendo sacos e sacos de sal. E isso te coloca num lugar de muita vulnerabilidade e de muita verdade. Porque a vida não é perfeita. O mundo não é cor-de-rosa. As pessoas não são perfeitas. E essa coisa de perfeição que eu carreguei por muitos anos. Brené Brown, gratidão por ter nos libertado com a coragem de ser imperfeito, seus TED Talks e tudo mais. Essa coisa da perfeição, essa busca da perfeição só atrapalha, só paralisa, só acaba com as relações. Então, assim, jamais, nunca mais. Mas se eu não pensar a respeito, eu caio no lugar da perfeccionista de novo. Porque eu aprendi a ser assim. Eu dou aula. É? Jura? Ah, você dá... É piada. Entendi. Então, pois é. Você vê, a gente se parece mesmo, muito. Então, hein, Rodrigo? E o ponto que eu falo é o seguinte, eu preciso mudar minha mentalidade, que não precisa ser perfeito, basta ser bem feito. Isso. E aí eu digo, não precisa buscar a perfeição, mas a excelência. Sabe aquelas coisas que parecem um detalhe pequeno na nossa mentalidade, mas que é um detalhe que faz muita diferença. Muita diferença. Porque são as vozes que você escuta, né? Exato. E é aquilo que você fala pra você mesmo diariamente que faz a diferença na sua vida, que faz a diferença hoje e que faz a diferença no futuro. Então, tem umas coisas, umas crenças limitantes que a gente ouviu e repetiu por tanto tempo
E se você não para pra pensar e quebra isso, você continua falando. E isso determina quem você é. Então, é fundamental a gente parar, pensar, refletir e mudar. Primeiro, ter repertório de vocabulário. Porque nem tudo é raiva. Nem tudo é medo. Nem tudo é nervoso. Tem milhões de outras palavras para você nomear um sentimento, né? E a emoção. Então, enfim. Entrei aí já em outra seara. Mas é isso. Porque como é normal e natural a gente falar desses sentimentos, eu acho que isso é importante. Mas uma dúvida que eu tava, que assim, o episódio ele foi indo para um caminho de profundidade gigante, né? Mas eu acredito que não dá pra gente sair desse episódio sem a gente alertar as pessoas de algumas coisas. Primeiro, como saber ou entender se você tá passando por um burnout? Quais são os sinais que você pode decifrar? Eu acho bem difícil mesmo. E eu não fui diagnosticada com burnout, tá? Você vê que eu vou fazer o meu autodiagnóstico, porque isso, gente, é autoconhecimento. Então, acho que quando você tem um nível de consciência importante, você sabe quando você tá fora da casinha, né? Quando você tá fora daquele seu eu verdadeiro e essencial. Eu posso falar por mim, tá? Então, eu tive perda de memória. Eu paralisava frente aos desafios. Uma apresentação que eu fazia em 5 minutos, né? E que eu tinha muita facilidade, eu não conseguia fazer. Eu comecei a errar erros bobos, com muita frequência. Muita irritabilidade, mas assim, nível máximo da irritabilidade. Perda de memória, né? Eu já falei. Dificuldade de sono? Muita dificuldade de sono, muita. Parece que a cabeça não para em nenhum momento. Dificuldade de sono. Eu tava também chorando à toa, então tinha isso. Sentimento de tristeza permanente um pouco. Sim. Então você confunde o burnout, você confunde com depressão. Perda de sentir prazer em algumas coisas, de fazer algumas coisas. Uma inapetência, né? Uma Como inapetência pela vida. Como assim inapetência? Inapetência, você não tem vontade. Você não tem vontade das coisas, né? Aquilo que você via prazer, você não vê mais. Você passa, assim, você fica com óculos cinza. Na vida, né? Na vida. E eu acho que a gente... Assim, a realidade é como você interpreta. A realidade, ela nem existe. Né? A gente tá num papo aqui de física quântica, gente. Agora você... A realidade, ela não existe. A realidade é a maneira como você interpreta. E a maneira como você interpreta é um treino mental. Se você se habitua a ser uma pessoa positiva, e eu não estou falando de positividade tóxica, tá? Não é para você negar as situações difíceis, negar os desafios, mas se você tem a lente, se você usa esses óculos do positivismo, do mindset de crescimento, você transita pela vida com muito mais leveza. Muito mais leveza. E aí, é um desenrolar de uma sucessão de fatos que trazem mais abundância para sua vida, que trazem mais alegria, que trazem mais paz interior. Porque você está propensa a isso, você está propenso a isso. Do contrário, você tá com os óculos ali da cinzentos, né? Esse óculos escuro, esse óculos que você tá nublado, né? Uma visão deturpada. Você tá enxergando tudo com negativismo, você tá com aquela nuvenzinha em cima da cabeça. Gente, o dia que você acorda com o pé esquerdo, pode pensar se isso não acontece com você. O teu dia inteiro é uma sucessão de fatos que você fala, putz, hoje eu não devia ter levantado da cama. Não é à toa. Você tá pedindo isso pro universo. Consciente, acho que não, mas inconscientemente, você tá pedindo isso pro universo. E ele vai te entregar. Ele vai te entregar.
Então, assim, não tenha dúvida da posição que você quer assumir frente à vida. Não tenha dúvida. Porque na dúvida, bom não dá. Não dá bom. E quais os hábitos que essas pessoas precisam ter para ter um autocuidado maior? Seja para quem está numa fase mais desafiadora ou seja para quem quer ter um autocuidado maior. Quais hábitos? O que é que você acorda? O que é que você faz? Quais são as coisas que você pode estudar um pouco mais? Você foi em busca do conhecimento no nível máximo, né? Eu anotei aqui e eu sempre tive a mesma mentalidade. Eu falo o seguinte, eu estava lá na AstraZeneca crescendo 7 promoções, 6 anos. Aí eu ouvi o tempo inteiro, vai ser presidente da companhia, vai ser presidente da companhia, vai ser presidente da companhia. E aquilo não brilhava meus olhos. Não brilhava meus olhos. E eu olhei, eu falei, como eu consegui fazer isso? E eu olhava para o lado e eu sempre era o mais novo do ambiente que eu estava. Sempre era o mais novo, né? Hoje eu tô com 30. E isso eu tô falando, eu saí da AstraZeneca tem quase 3 anos. Então, com 27 eu via isso, tive todo esse crescimento. Eu olhava para aquilo e eu falava, isso não combina mais comigo. Muito novo, hein? Muito novo. E aí eu comecei a conversar com Deus. Deus, me mostra, me dá sabedoria, me direciona, tudo isso. E aí ele falou, ó, você aprendeu o jogo do mundo corporativo, sabe como crescer, se destacar, ser promovido, transitar a diária. Agora pega tudo isso, abre mão da tua carreira e vai ser e fazer a diferença na carreira das outras pessoas. Olha. Foi assim, rápido. Um clique. E eu pedi demissão com 0 clientes, sem Instagram, sem absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo com tudo muito claro. Né? Só que eu percebo quanto... Eu hoje sou um defensor de rotina. Na minha visão, eu sou um defensor de rotina. Para mim, existe planejamento semanal, que as pessoas fazem toda semana, mas isso não muda o jogo. Ajuda pra caramba, porque quem não faz e quem faz, isso já ajuda. Mas o que faz realmente a diferença, na minha visão, é rotina. É o dia a dia. É de você estabelecer agenda e hábito repetitivo e intencional com muita frequência. Isso, todos os dias. Todos os dias. Fazer a mesma coisa todos os dias. Todos os dias. É incansável. Eu tenho uma frase, Ana, eu quero ver tua opinião. O nosso maior recurso e investimento que a gente tem é o nosso tempo. Não é o nosso dinheiro. Sem dúvida. Eu brinco, né? Eu falei recentemente também lá no meu Instagram. O Usain Bolt passa 4 anos pra correr 10 segundos. Passa 8 anos pra correr 20 segundos, somando as provas. Passa 12 anos pra correr 30 segundos. E a gente não quer ter a rotina e o hábito de fazer o que tem que ser feito. E aí eu te pergunto. Qual é a rotina que as pessoas precisam ter ou incluir pra ter um autocuidado maior? Já vou começar pelo mais chocante de todos. Dormir e acordar cedo. A gente negligencia muito a qualidade do sono. E a pessoa pode falar, mas eu durmo 8 horas por noite. Eu vou dormir meia-noite e acordo às 8 da manhã. Não tá bom. Você tem que dormir do ponto de vista fisiológico e ciclo circadiano. Isso não só o Ayurveda fala, mas a medicina do sono fala a mesma coisa. Você precisa dormir até as 10h30 da noite. Por quê? O seu organismo, ele faz uma higiene do sono. É o momento em que as células realmente se trocam, né? Existe a troca celular. Existe a higiene cerebral. É o momento em que você sintetiza e limpa o que você viu, o que você falou, as conversas que você teve. Não é uma digestão de alimento, é a digestão do seu organismo. E isso acontece no momento do sono. E aí, não vou entrar no detalhe das fases do sono, vou deixar isso para os especialistas, mas existem as fases do sono. E quando você vai dormir meia-noite, você perde a janela de sono, ou mais tarde ainda, você perde a janela do sono profundo. E o seu sono não é recuperador como deveria ser. Então, seguindo o ciclo circadiano, porque foi assim que os nossos ancestrais chegaram até aqui. Dormindo quando o sol se põe, acordando quando o sol nasce. Isso é o natural. As telas.
a nossa rotina frenética, o trânsito, o nosso jeito de se alimentar foi tardando cada vez mais a saída para a cama. E isso é nocivo. É nocivo. E aí eu tô falando de alguém que ainda vai dormir meia-noite e acorda às 8. Isso aqui não é por aí, né? A maioria das pessoas vai dormir meia-noite ou mais, não sei que horas, mas acorda cedo, ou seja, nem tem essa quantidade de horas de sono. E eu não tô defendendo necessariamente o tempo de sono, porque eu mesma não durmo 8 horas. O meu organismo não sente essa necessidade. Não sente essa necessidade, e um dos motivos é pelo tipo de respiração que eu pratico pranayama. Quando você pratica pranayama, a energia vital que você tem, ela tá num ápice diferenciado. Então, eu me sinto mais descansada com menos tempo de sono. Eu não tô defendendo aqui as 8 horas, eu tô defendendo a qualidade do sono. E para você ter qualidade do sono, você tem que se alimentar cedo, última refeição, pelo menos 2 horas de intervalo. Você tem que deixar as telas de lado. Mas eu relaxo vendo filme. Você está se enganando se você pensa isso. Você não relaxa vendo filme, você acha que relaxa. Tudo isso vai para o seu subconsciente, fica lá armazenado. O seu sono é agitado. É mais agitado. Você não conhece outra realidade, por isso que você acha que você relaxa. Mas é uma mentira que te contaram e você está acreditando. Então, aqui, eu não sei falar, gente, eu não sei falar Sem mesmo. filtro. Sem filtro. Sem filtro. Só falo o que funciona de verdade pra mim e baseado em estudos também, tá? Vocês viram que eu trouxe aí várias referências. Então, isso. Atenção à qualidade do sono. Muita atenção a isso. Dormir e acordar cedo. Acordar é o melhor momento para você praticar exercício físico. Melhor, sem sombra de dúvida. Mas aí, entre praticar de manhã e não praticar, porque de manhã não é o horário que você consegue, é melhor você, sem dúvida, praticar no horário que você pode. Na hora do almoço, à noite. Então, entre não praticar no horário que você pode e praticar, pratique. Mas exercício físico é outro pilar fundamental. Meditação. Não é pra mim, não consigo, não dá, já tentei. Eu sei, te contaram uma mentira. De que a meditação é o esvaziar da mente, que você não pode pensar em nada. Então você já vai com aquilo, né? Já vai se julgando, já vai se punindo. Não é nada disso, gente. A meditação, você senta. Ou você pode sentar numa cadeira ou no chão. E aí você vai praticar. Começa pouquinho, 2 minutos por dia e vai aumentando, vai intensificando. Os pensamentos, eles vão ocorrer. Mas imagina que você tá num barquinho, num rio bem tranquilo, e você vai passando. E as margens desse rio, existem ali muita vegetação, existem muitas árvores, até alguns animais. Alguns fazem mais barulho, outros menos, mas você não se apega em nada, você segue no curso do seu barquinho. E isso é a meditação. Os pensamentos, eles vão acontecer, você não se apega, não julga, não engaja, só segue. Segue o ritmo da sua respiração. Tem o curso de meditação, tá? Pode entrar lá. Então, falei do sono, falei do exercício físico, falei da meditação. Alimentação. A alimentação é fundamental. Que você se alimente com comida de verdade. Né? Então, faça um planejamento mínimo para que você possa se alimentar com comida de verdade. E, poxa, gente, fonte e recurso para que você saiba o que é comida de verdade e produza uma comida de verdade é inesgotável, né? E hábitos mais concretos, então, de rotina. A rotina, ela tá aliada à disciplina, né? E tem muita gente que fala, mas rotina é chato. Eu não acho chato. Eu acho que você só chega em algum lugar se você fizer realmente, repetidamente, com consistência, o que te traz bem-estar, o que te leva para o lugar que você quer chegar. Eu não cheguei aonde eu tô à toa. Eu não cheguei aonde eu tô no nível de consciência que eu tenho,
com o corpo saudável que eu tenho, com a mente saudável que eu tenho à toa. Eu cheguei nesse lugar praticando. E quando eu deixo de praticar, acabei de contar o que aconteceu comigo, né? Então, é a prática. Eu acordo antes das 5 da manhã. Eu raspo a língua. Não sei se você sabe disso, mas quando você acorda, como o seu corpo faz uma higiene, assim como você tem que fazer xixi, esvaziar o seu intestino, né? Fazer xixi, cocô. Você tem que tirar essa camada branca que fica na sua língua, porque isso são toxinas. E se você não raspa a língua com um raspador de cobre, de preferência, que é antisséptico, essas toxinas, elas voltam para o seu organismo e elas vão afetar a sua microbiota, elas vão afetar a sua digestão. Então, é fundamental. Não é só mau hálito que evita, não é só a melhora do paladar que melhora. Tem muito a ver com a melhora da microbiota. E a microbiota, gente, aí milhares de estudos mostram a importância da microbiota. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, bom, raspa a língua, escova os dentes, bebe água morna. Pode ser chá? Não. Água morna. Pode ser não água morna? Não, água morna. Água morna é remédio. Remédio. Ela limpa o seu organismo, ela ajuda no movimento peristáltico, e aí você vai fazer cocô. Porque, eu não sei se você sabe, mas cocô é todo dia. Você tem que fazer todo dia. Quando acorda. Nessa sequência, do jeitinho que eu tô te contando. Porque aí o seu organismo, ele tá funcional. Ele tá livre de toxinas. Sabe quando você não vai ao banheiro, o que você é? Enfesada. Sabia que esse termo é justamente por isso? A pessoa fica mais nervosa, fica irritada. Isso não é normal, gente. E tá cheio de gente, principalmente as mulheres, talvez por questões hormonais, enfim, não sei. Tem muita prisão aí de ventre e outras consequências de não conseguirem ir ao banheiro. Então, feito isso, aí você vai fazer seu exercício físico. Eu faço sempre na mesma sequência. Eu faço técnicas de pranayama, que são as técnicas de respiração consciente. Eu medito 20 minutos todos os dias. E aí eu faço minha atividade física. Eu adoro fazer o yoga, uma aula completa. Fazendo tudo isso, pranayama, meditação de 20 minutos. E a sequência de yoga que eu faço são 2 horas. Todos os dias eu tenho essas 2 horas? Não. Então, o yoga eu faço alguns movimentos, mesmo que não sejam todos. Quem me segue lá nas redes sociais sempre me vê de cabeça para baixo. Porque o Shirshasana, você estimular esse ponto da sua cabeça é super, super importante, super rico. Então, isso eu faço. Ah, mas eu não consigo fazer isso, não tem problema. Uma invertida que você fizer, colocar a cabeça para baixo, mesmo que apoiando as pernas no chão, sabe a postura da criança, que você só apoia a cabeça, um pouco mais, postura da criança um pouco mais forçando a cabeça para baixo, já é um tipo de invertida. Então, que você estimula essa região na sua cabeça. E aí eu vou fazer meu exercício físico porque eu entendi a duras penas que musculação é insubstituível. Então, eu ia no começo falando, eu vou porque eu tenho que ir. De novo, vocês já viram que eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que eu preciso fazer. Então, eu vou porque eu preciso ir e sem reclamar, porque reclamar não adianta. Pelo contrário, só atrapalha. Então, eu ia sem reclamar e eu comecei a falar que eu amava. Tô indo porque eu amo, tô indo porque eu amo, tô indo porque eu amo. E hoje eu amo, realmente, eu amo musculação. Assim, não deixo de fazer. E aí, depois da musculação, um banho e o café da manhã. E aí, segue a vida, né? Com rotinas de trabalho. Eu não sou a melhor pessoa para isso, tá? O meu dia a dia não tá super organizado, assim, eu não tenho um dia de gravação, eu não tenho um dia de edição,
ainda tô nessa rotina nova, né, da cidade nova, da casa nova, ainda tô me adaptando. Então, não sou a melhor pessoa para falar disso nesse momento de rotina de trabalho, aí é com você. Mas rotina de autocuidado, aí você vem comigo. E o almoço também é fundamental que seja num horário em que o seu acne, que o seu fogo digestivo esteja mais propício a digerir a sua maior refeição. Que tem gente que pensa que é o café da manhã, mas não deveria ser, é o almoço. Então, entre meio-dia e 1h30 até 2 da tarde, o teu acne tá forte. Então, é o melhor horário para o almoço. E depois, final do dia, já vai desacelerando. Depois das 6 da tarde, que aí o sol já começa a baixar, vai fazendo atividades mais tranquilas. Assim como você, se eu pegar o meu computador às 6 da tarde, vai ser um horário de pico de produtividade. Vai ser. Só que, de novo, estamos nos enganando, tá? Esse é o horário para você desacelerar. Você não trabalhou o que podia durante o dia, porque você estava com o foco disperso. E isso acontece também comigo. E aí, às vezes, das 6 da tarde, você fala, nossa, mas eu tinha que entregar tal coisa. E aí você vai ligar o computador, você vai produzir bem. Só que vai te prejudicar em outras etapas da sua vida. Em outros ciclos da sua rotina que são fundamentais. Então, lembra que eu comecei falando da qualidade do sono? Se você liga o computador às 6, 7, 8 e vai noite adentro trabalhando, você não consegue entrar na rotina do sono. Porque o sono, ele não vem assim do nada. Ele tem que ter um preparo para isso. É a higiene do sono. Então, depois das 6, são atividades mais tranquilas. Ideal que você faça a sua última refeição até às 7 da noite. Uma refeição leve. Metade da quantidade do almoço é a quantidade da refeição do jantar. E aí depois você não tem que ficar comendo mais, tá? Você não precisa de tanta comida assim para sobreviver. Tá tudo bem, calma. Nem tudo é fome. Pode ser outras coisas que você esteja sentindo. Quantas vezes você já não abriu a geladeira porque você estava ansiosa ou ansioso? Não é fome. Bebe água. Às vezes, inclusive, é desidratação. Nem falei a quantidade de água que tem que beber, mas assim, todo mundo sabe que tem que beber bastante água, né? Perfeito. Eu ficaria horas e horas aqui te ouvindo. Como eu te falei, hoje para mim seria uma aula gigante. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem e a maneira que você ajuda essas pessoas de maneira... através do teu Instagram, dos programas que você tem. Primeira mensagem, depois como é que você ajuda essas pessoas. Pra gente conseguir fechar esse episódio que eu fico com gostinho da gente voltar a conversar e entrar mais no detalhe sobre as outras práticas. Sim. Um livro que fez muita diferença na minha vida foi Mindfulness na Liderança. Uhum. Não sei se você já leu esse livro, mas mudou muito. A maneira de eu lidar com o meu time, a maneira de eu lidar comigo mesmo, algumas práticas de equilíbrio, fazer mindfulness na volta do almoço, que é um momento ali de estresse, de pico. Eu vou te dar de presente. Ah, obrigada. Eu vou te dar esse livro de presente. Eu ia te dar um outro livro que eu trouxe hoje, mas esse livro eu imagino que você vai curtir pra caramba. Fez muita diferença pra mim. Muita diferença pra mim. Mas qual é a mensagem que você deixa e como é que você ajuda as pessoas para elas te acompanharem nas suas redes sociais? Antes da mensagem, eu vou deixar 2 livros, então, de recomendação. Boa. O Poder do Hábito, que é aquele do Duhigg, capinha amarela, Charles Duhigg, né? Uhum. Muito bom, fundamental, essencial. E agora tem um outro que eu não li, mas o meu marido leu e, assim, tá ali separado já. Hábitos Atômicos. Sensacional. Você já leu? Já li. Ele amou. Necessário para todo mundo. Ele amou e assim, ele disse que, diferente do Poder do Hábito, ele traz muito mais técnicas e ferramentas práticas. É menos consciência e mais prática. Ele disse e me mostrou várias coisas, enfim, que ele tá fazendo e achei super bacana. Então, fica aí a dica dupla. Frase, então, né? Acho que eu comecei falando e eu termino falando disso. É muito simples. O segredo é a consistência. Não se engane. Não é fazer 1 dia, 2 dias e desistir, achar que foi difícil, ou fazer de vez em quando. É a consistência que vai te elevar num nível diferente do que você está hoje. Então, é você melhor
1% todos os dias. Esse é o cálculo. Né? O que você fez de diferente hoje, que você está melhor do que ontem. E a sucessão desse acúmulo de percentual, sem dúvida, vai te deixar, no final do ano, diferente do que você começou 2024. E vocês me encontram em todas as plataformas, nas principais redes sociais. Em breve, podcast. Tem que ser o breve mesmo. Brevíssimo. Mas o meu @é Ana Volpon. Ana Volpon, VOLPON, em qualquer uma das plataformas. Obrigado. Eu que agradeço. Namastê. Gratidão. Como a sua vulnerabilidade ensina. Como você é sincera, transparente, sem filtro. É verdade. Eu só escuto isso, gente. Mas, acima de tudo, o quanto as pessoas precisam de você. Ai, obrigada. Eu só sou um instrumento, gente. Eu só me coloco de verdade como um instrumento. Eu sei que eu tenho insights, eu sou inspirada para falar o que eu falo e, claro, eu vivo o que eu vivo de verdade, eu sei que eu trago verdade, eu escuto muito isso porque é o que eu vivo. Não é teoria, é prática. Então, Obrigada. continue Obrigada. Com essa missão, com esse propósito, porque quanto mais pessoas te ouvirem, mais elas vão ter uma vida mais equilibrada. Obrigada. Uma vida mais vulnerável, porque eu acredito que a vida vulnerável é a que vale a pena viver. É isso aí. Sai do perfeccionismo, cai fora disso. E assim, obrigado por topar vir aqui. Obrigada. Que a gente continue essa jornada sem dúvida, de conexão. A gente tem todo um programa pela frente, mas a gente já está indo além disso aqui hoje. E eu sou grato de ter tido essa aula que eu tive hoje. E eu desejo que você consiga crescer e impactar cada vez mais pessoas. Gratidão. Obrigada, tá? Rodrigo. E obrigado a você também por ter conferido todo esse episódio. Eu imagino que você vai precisar ouvir ele novamente, porque tem muitos insights de maneira prática. Algumas reflexões que eu fui anotando aqui. Primeiro, agradeça as pessoas que estão do teu lado. Isso é uma maneira de você praticar saúde para você, para o teu coração, mas para o coração dessas pessoas também. Segundo, Deus, saúde, família e trabalho. Eu acredito muito nisso. E se a gente não tem uma conexão espiritual e não cuida da gente, fica difícil a gente cuidar de quem a gente ama. Então, quando a gente não investe tempo, investimento nisso, o nosso trabalho é prejudicado, a nossa família é prejudicada, a nossa longevidade é prejudicada. Então, prioriza isso. E na próxima segunda-feira eu espero você aqui de novo no Profissional Cast com mais um convidado especial, um episódio especial. Só que se de hoje até a próxima segunda você quiser me acompanhar, é só você ir lá no meu Instagram, @RodrigoBarbosaIG, que eu vou ajudar você a assumir o protagonismo na gestão da tua carreira para alavancar o teu crescimento profissional. Até o próximo episódio.